Oi, meus amigos aqui do canal Crescer em Deus, mais um vídeo, graças a Deus. E chama você a se inscrever no canal, a compartilhar, deixar comentário aí sobre o vídeo, outras coisas que você acha e deixar seu like, né? Para o YouTube estar aí compartilhando, mandando para mais pessoas, mais irmãos ver, conhecer o canal Crescer em Deus. Então, estou esperando o seu like aí nos vídeos, ok? Quanto mais like, melhor. Então, assiste e deixa o seu like, tá bom? Hoje eu vou ler o Catecismo, né, da Igreja Católica. O último vídeo eu li também. E hoje vou ler mais outras páginas, outros ensinamentos aqui que é muito bom. Você que é cristão, que acredita na igreja, em Cristo, nas suas leis. Então, esse é o livro para você estar aí em mão, lendo todos os dias. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui o artigo 9 do Catecismo. Creio na Santa Igreja Católica. Vamos lá, a leitura. Sendo Cristo a luz do povo, este sacrossanto sínodo congregado no Espírito Santo deseja ardentemente anunciar o Evangelho a toda criatura e iluminar todos os homens com a claridade de Cristo, que resplandece na face da Igreja. Com essas palavras começa a constituição dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II. Com isso, o concílio mostra que o artigo de fé sobre a Igreja depende inteiramente dos artigos concernentes a Cristo Jesus. A Igreja não tem outra luz senão a de Cristo, segundo uma imagem cara aos padres da Igreja. Ela é comparável à lua, cuja luz toda é reflexo do sol. O artigo sobre a Igreja depende também inteiramente do artigo sobre o Espírito, que o procede. Com efeito, após termos mostrado que o Espírito Santo é a fonte e o doador de toda a santidade, confessamos agora que foi ele quem dotou a Igreja de santidade. Segundo a expressão dos padres, a Igreja é o lugar onde floresce o Espírito. Muito bonito, né? Ali na igreja, na missa, na Eucaristia, onde a comunhão, né, dos filhos de Deus, toda ali dentro, assistindo a missa, a palavra de Deus, floresce o Espírito. Crer que a Igreja é santa e católica é que ela é una e apostólica, como acrescenta o símbolo niceno constantinopolitano. É inseparável da fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No símbolo dos apóstolos, fazemos profissão de crer em uma Igreja Santa, credo, eclesião, e não na igreja para não confundir Deus com suas obras e para atribuir claramente à bondade de Deus todos os dons que ele pôs em sua igreja. Agora no parágrafo 1, a igreja no desígnio de Deus. As dominações e as imagens da igreja. A palavra igreja, eclésia, do grego eklein, chama-se fora, significa convocação. Então a igreja é a convocação, tá? Designa a assembleia do povo, geralmente de caráter religioso. É o termo frequentemente usado do Antigo Testamento grego para a assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo para a assembleia de Sinai, onde Israel recebeu a lei e foi constituído por Deus como seu povo santo, ao se denominar igreja.
A primeira comunidade dos que acreditavam em Cristo se reconhece herdeira dessa assembleia. Nela, Deus convoca seu povo de todos os confins da terra. O termo Kiriaka, o qual deriva Shursi. Girse significa a que pertence ao Senhor. Então todos nós somos igreja de Cristo, né? Somos chamados a pertencer ao Senhor. Quem quer pertencer ao Senhor é uma igreja e se reúne como assembleia. Na igreja, onde tem o padre, se lê a palavra e tem a Eucaristia. Vamos lá? Se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo a disposição do Pai. Com efeito, desde a origem do mundo, a igreja foi prefigurada, foi admiravelmente preparada na história do povo de Israel. E na antiga aliança, foi fundada nos últimos tempos, foi manifestada pela efusão do Espírito e no fim dos tempos será gloriosamente consumada. Seguindo, a igreja prefigurada desde a origem do mundo. O mundo foi criado em vista da igreja, diziam os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina. Comunhão estava que se realiza pela convocação dos homens em Cristo, e esta convocação é a igreja. A igreja é a finalidade de todas as coisas. As próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do homem, só foram permitidas por Deus como ocasião e meio para desdobrar toda a força do seu braço, toda a medida do amor que ele queria dar ao mundo. Assim como a vontade de Deus é um ato de se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. A igreja preparada na antiga aliança. Vamos saber agora. O congraçamento do povo. Tem cada palavra difícil de ler, a língua dá um embolo. Mas vamos lá. Do povo de Deus começa no instante em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e dos homens entre si. Entendeu? O congraçamento do povo de Deus começa no instante em que o pecado destrói a comunhão do homem com Deus e dos homens entre si. Entendeu? Olha só, o pecado, como o pecado é? O pecado te afasta de Deus e faz você guerrear, maltratar entre si, o homem entre si. A convocação da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus aos caos provocados pelo pecado. Entendeu? Então a igreja, Deus fundou a igreja por causa do pecado humano. A igreja é onde vai te acolher para você se afastar do pecado. Esta reunificação realiza-se secretamente dentro de todos os povos. Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. A preparação longínqua da reunião do povo de Deus começa com a vocação de Abraão, a quem Deus promete que será o pai de um grande povo. A preparação imediata tem início com a eleição de Israel como povo de Deus. Por sua eleição, Israel deve ser o sinal do congraçamento futuro de todas as nações. No entanto, já os profetas acusam Israel de ter rompido a aliança e de ter comportado como uma prostituta. Anunciam uma nova e eterna aliança, e esta aliança nova é Cristo a instituiu. Como Israel rompeu com essa aliança, Jesus Cristo vem para instituir, essa aliança.
Desculpe o barulho aí externo, tá? Porque os vizinhos que estão conversando aí passa carro, aí dá um barulho. Mas desculpe, mas vamos lá ao conteúdo, né? A igreja, instituída por Cristo Jesus. Cabe ao Filho realizar na plenitude dos tempos o plano de salvação de seu Pai. Este é o motivo da sua missão. Então a missão de Jesus Cristo é realizar a plenitude dos tempos, o plano de salvação. Este é o motivo de sua missão. O Senhor Jesus iniciou sua igreja pregando a boa nova, isto é, o advento do reino de Deus prometido nas Escrituras. Havia séculos para cumprir a vontade do Pai. Cristo inaugurou o reino dos céus na terra, a igreja. E é o reino de Cristo já misteriosamente presente. Este reino manifesta-se lucidamente aos homens na palavra, nas obras, na presença de Cristo. Acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio reino. A semente, o começo do reino, são um pequeno rebanho. Lucas 12, versículo 32. Dos que Jesus veio convocar em torno de si, dos quais ele mesmo é o pastor. Jesus é o pastor. Aos que assim reuniu em torno dele, ensinou uma maneira de agir nova e também uma oração própria. O Senhor Jesus dotou sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino. Então, vai ser consumada quando Jesus vir pela segunda vez, né? O reino de Deus. Antes de tudo, a escolha dos 12, com Pedro como seu chefe, representando a 12 tribos de Israel. Eles são as pedras da fundação da Nova Jerusalém. Por isso que a igreja tem o Papa, né? Que é a cabeça aqui na terra da igreja, onde todo mundo deve seguir. Deus, Jesus Cristo, fundou toda a igreja, tudo que nela contém, Jesus Cristo que fundou. Os 12 e os outros. Vamos lá, continuando. Os 12 discípulos participam da missão de Cristo, de seu poder, mas também de sua sorte. Por meio de todos esses atos, Cristo prepara e constrói a sua igreja. A igreja nasceu primeiro do dom total de Cristo para a nossa salvação, antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. O começo e o crescimento da igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus, crucificado, pois do lado de Cristo, agonizante na cruz, é que nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do coração transpassado de Cristo morto na cruz. Ali é que iniciou a igreja, né? Antes, quando Jesus estava ensinando aos discípulos tudo que tem que ser feito, né? Na última ceia, ali também foi ensinado, passado o pão, o vinho, o corpo de Cristo. E aqui nasceu do coração transpassado de Cristo morto na cruz, né? A igreja é manifestada pelo Espírito Santo. Terminada a obra que o Pai havia confiado ao Filho para realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecoste para santificar a igreja permanecente. Cristo foi, mas ele deixou a sua igreja.
Foi então que a igreja se manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do evangelho com a pregação. Aí que começou tudo, a igreja de Cristo, né? Por ser convocação de todos os homens para a salvação, a igreja é, por sua própria natureza, missionária enviada por Cristo a todos os povos para fazer deles discípulos, né? Então, uma convocação, a igreja é uma convocação para você ser um discípulo de Cristo também, né? Através da palavra, dos ensinamentos, você vai se transformando e notando esse mundo maravilhoso de Cristo, as suas leis, o seu ensinamento, e o seu coração vai se transformando, né? Para realizar sua missão, o Espírito Santo dota e dirige a igreja mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Por isso, a igreja, enriquecida com os dons de seu fundador e empenhando-se em observar fielmente seu preceito de caridade. Embolar aqui. Caridade, humildade e abnegação. Recebê-lo em todos os povos. Desde o reino, ela constitui na terra a semente e o início. Agora, continuando aqui, a igreja consumada na glória. A igreja só terá sua consumação na glória celeste quando o retorno glorioso de Cristo. Até aquele dia, a igreja avança em sua peregrinação por meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus. Então a igreja de Cristo vai ser muito, muito, muito perseguida. Até hoje, né? Já foi, deu um tempo, mas sempre está sendo perseguida. E daqui adiante vai ser mais perseguida. Aqui na terra sente-se em exílio, longe do Senhor, e aspira ao advento pleno do reino, a hora em que ela será na glória reunida a seu rei. A consumação da igreja e por meio dela e do mundo na glória não acontecerá sem grandes provações. Só então todos os justos, desde Adão de Abel, o justo até o último eleito, serão congregados junto ao Pai na igreja universal, né? Então, sempre vai ser tribulações na igreja, dos discípulos de Cristo, os filhos de Deus, né? Não é uma coisa só, aquela paz, não. Vai ter perseguição, as pessoas passar como católico, vamos passar por muitas tribulações, mas a nossa fé nunca pode acabar. Sempre temos que crer no amor de Deus, na sua proteção. A sua fé não pode ter medo que o mundo pode mostrar para você. Você tem Deus, você é de Deus, você é um discípulo, você é um filho de Deus. Então você não pode ter medo de ser católico. Não pode renegar sua fé em Deus, em Jesus Cristo. Ele que fundou, né, a igreja. E a igreja tem a sua proteção celestial divina. Deus está nos protegendo, é só ter fé, não temer, seguir adiante, segurando sempre firme a mão de Deus, de Jesus Cristo, e não largar a mão dele e se afastar. O mundo vai te provar, vai te dar, vai lhe mostrar várias formas erradas de você sair da igreja de Cristo, de largar a mão de Deus. O pecado está aí firme e forte. Basta você ser fraco. Basta você relaxar, basta você deixar de orar, basta você deixar de ir na igreja. Isso, o mundo vai te consumindo, o pecado vai te consumindo e mostrando uma coisa que não é real. O real é a lei de Deus, é Cristo, é a caridade, humildade,
ser a igreja de Cristo, ser a igreja, né? Então aqui, ó, você que é católico, um livro muito importante para você estar lendo, para cada vez mais você estar firme e forte em Cristo e não ter medo do mundo, porque se você tem Deus, você não tem medo de cair em tentação, porque o pecado está querendo te levar a acabar com o seu espírito, com a sua salvação, ao lado de Cristo, ao lado de Deus. Dá um basta no pecado, dá um basta em egoísmo, dá um basta nesse mundo tão pecaminoso e abre o seu coração a Cristo a cada dia, abre o seu coração para o mundo de Deus, para o mundo celestial, que se você olha para Deus, você não vê o pecado. Então o vídeo de hoje ative o sininho da notificação que vai vir mais vídeos sobre o catecismo, né? Eu vou ler alguns pedaços e comentar com você, refletir. E seja um crescer em Deus. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. E deixe o seu like, não esqueça, like aí agora, hein? Porque assim o YouTube vai entregar, vai recomendar os vídeos a mais os filhos de Deus. Tá bom? Então fica por aqui, que Deus abençoe você e a sua família, e a nossa mãezinha sempre intercedendo por nós, e ela quer levar você a seu filho Jesus, te mostrar o caminho correto, o caminho de luz. Bom? Então, vem crescer em Deus.